A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Eugênio Piacentini, trazendo a você mais um verso da Bíblia, um verso por dia. E o verso de hoje é 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Pedro termina sua segunda carta e as suas últimas palavras, ele disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o verso, antes crescei na graça. Quero falar de 10 áreas da nossa vida espiritual que nós devemos crescer. Primeiro, na graça de Deus. Como é que se cresce na graça? Se cresce na graça sendo humilde. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é nos humilhando na presença de Deus, crescemos na graça. Segunda área que devemos crescer é no conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Devemos procurar conhecer e conhecer cada vez mais o Senhor. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta Oséias também disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento do Senhor. Conhecer a Deus, e Deus é tão infinito, tão grande, que nós vamos passar a eternidade toda conhecendo a Deus e a sua glória e a sua vontade. Conhecer a Deus é a vida eterna. João 17,3 diz: e a vida eterna é essa, que conheço a ti, por único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, crescer na graça, crescer no conhecimento, devemos também crescer em sabedoria. Lucas, capítulo 2, verso 52, nos conta que Jesus crescia em 4 aspectos, não é? Um deles é graça, e crescia Jesus em sabedoria. Se Jesus crescia, Jesus que é Filho de Deus, crescia em sabedoria, cada vez mais nós devemos crescer em sabedoria. Então devemos crescer na graça, devemos crescer no conhecimento, devemos crescer em sabedoria. Quem cresce em conhecimento acaba adquirindo mais sabedoria. E diz aqui Lucas 2,52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus crescia também na graça, mas Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Aqui, quando fala Jesus crescia em estatura, Jesus tinha 12 anos de idade, crescia em estatura. Mas Paulo nos diz que nós devemos crescer a estatura de varão perfeito. Então essa é a 4ª área que eu quero usar, a estatura de Cristo. Devemos crescer a estatura de Cristo, que é de varão perfeito. Efésios 4,13 diz aqui claramente, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então devemos crescer na graça, devemos crescer no conhecimento, devemos crescer em sabedoria, devemos crescer a estatura de Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: por causa da esperança que está reservada no céu, do qual já antes ouvis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como está em todo mundo, e já vai frutificando, como também vai crescendo. Então a palavra, nós temos que crescer na palavra. Esse é o objetivo de um verso por dia, para que você e eu possa crescer na palavra, conhecer mais a palavra. Então nós vamos crescer na graça, no conhecimento, em sabedoria, na estatura de Cristo, na palavra. Mas também devemos crescer em amor. O amor é importante. Não importa quanto amor você tenha, sempre há lugar para mais amor. Não é? Efésios 4,16 nos fala dessa forma: do qual todo o corpo é ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, para o seu crescimento em amor.
crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, na estatura de Cristo, na palavra, em amor. Devemos também crescer em força. Jó, capítulo 17, 9, diz que nós devemos crescer na força. Jó 17, 9. Vamos ler esse verso precioso para nós. Jó, capítulo 17, versículo de número 9. Olha o que diz Jó 17, 9. Diz assim: e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Lucas 17, 5. Os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. 2 Tessalonicenses 1, 3. Paulo diz que a igreja crescia na fé. 1 Pedro 1, 15 é a nona área que eu quero falar. Crescer em santidade, mas como é santo aquele que vos chamou, santo e santo em toda a vossa maneira de viver. E finalmente, Efésios 4:15, nós temos o último verso da área em que nós devemos crescer. Efésios 4:15 diz que devemos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, que é Cristo. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em tudo. Amém? Então, crescer na graça, no conhecimento, sabedoria, estatura, palavra, amor, força, fé, santidade em tudo. Deus vos abençoe.